Vamos lá, pessoal, para mais uma jornada de listinha para a prova, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Determina a inclinação alfa e o coeficiente angular da reta R. Vamos lá. Então, é o seguinte. Para determinar o coeficiente da reta, se eu tiver o ângulo de inclinação, no caso esse alfa, que é os 60 graus, eu consigo achar o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular, como ele diz aqui, é o m. Então, o m nada mais é que a tangente dessa inclinação. Então, no caso, é tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Ok? Continuando aqui, a inclinação dessa reta é a tangente de 35 graus. 135 graus. Ok? Tangente de 135 graus menos 1. A inclinação dessa reta é de 90 graus. Então, a inclinação é a tangente de 90 graus. Só que a tangente de 90 graus não existe. Ok? Então, não tem coeficiente angular aqui no caso. Então, não existe. Beleza? Letra D. Esse ângulo aqui, pessoal, a inclinação, apesar de ter o 90 graus aqui, o ângulo de inclinação em relação ao eixo X. Agora, repare que esse eixo, essa reta, ela não tem inclinação nenhuma em relação ao eixo X, porque ela está paralela ao eixo X, tá vendo? A reta R está paralela ao eixo X. Então a inclinação é nula, é zero. Então é de 0 graus. Agora a tangente de 0 é zero. Okay? Eu não estou enfatizando muito aquele ciclo trigonométrico, porque a gente já fez isso em sala, tá? Agora vamos lá. Agora, o segundo tópico. Eu quero determinar o coeficiente angular da reta, mas eu não tenho o ângulo, mas eu tenho os pontos. Como eu faço isso? Letra A, eu faço a variação de y sobre a variação de x. Variação de y é subtrair os x, subtrair os y, dividido pela subtração dos x. Então, 9 menos 6, subtração dos y, dividido pela subtração dos x. 4 menos 1. Vai dar 3 sobre 3, que é 1. Letra B de bola. Vou fazer também, de novo, coeficiente angular, variação de y, que é menos 5, menos 4. Menos 5 aqui, menos 4. Dividido por 3, menos esse menos 6. Então, vai ficar 3 menos o menos 6. Tá? Menos da fórmula e o menos do número. Então, menos 5 menos 4, menos 9. 3 menos com esse menos dá mais. Vai ficar 9 embaixo, que vai dar menos 1. Letra C, eu tenho esses dois pontos A e B. De novo, coeficiente angular, variação de y, 6 menos 6, 0. E 10 menos 2, que é 8. 0 dividido por 8, 0. Tá? Letra D, então o coeficiente de inclinação é 0. Letra D, meu M é 8 menos 2, dividido por 4, menos 4. Menos 4, menos o menos 4. Vai ficar 6 sobre 0. Só que a fração, a divisão por zero, é indeterminado. Então, não tem como te determinar isso daqui, então não existe. Ok? Se a gente pensar em qual é a inclinação dessas retas, essa aqui é de 45 graus, porque a tangente de 45 é 1. Aqui a inclinação é de 135 graus, porque a tangente de 135 é menos 1. Aqui é de 0 graus, porque a tangente de 0 graus é igual a 0. E aqui a inclinação é de 90 graus, porque em 90 graus a tangente não existe. Beleza? Questão 3. Agora é o seguinte, ao invés de eu ter os pontos soltos igual a A, eu tenho dois pontos aqui, ó, na reta. Eu tenho o ponto 6, 0, esse ponto é 6 para x e 0 para y, e esse ponto aqui é 0 para x e 6 para y. E eu quero determinar o coeficiente angular e a inclinação da reta. Então eu quero saber qual que é o coeficiente angular, depois o ângulo que essa reta forma. Bem, este ângulo alfa aqui.
Beleza, como eu tenho dois pontos, para achar o coeficiente angular, eu faço a variação do y dividido pela variação do x. Então, a variação de y, 0 menos 6, dividido por 6 menos 0. Então, eu peguei esse ponto aqui que está no eixo x, y desse menos y desse, dividido por esse x do ponto sobre o eixo x, sobre o x que está sobre o eixo y, tá? Então, 6 menos 0. Então, vai ficar menos 6 sobre 6, que é menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Agora, tem que ver que ângulo a tangente dá menos 1. É 135 graus. Então, o ângulo é de 135 graus, porque tangente de 135 é de menos 1. Ok? Vamos lá. Questão 4. A questão 4, ele pede o seguinte. Em cada caso, calcule o coeficiente angular das retas A, B e CD. Tá? Faltou uma setinha aqui em cima. Tá? Colocando aqui em cima uma setinha dupla. E classifique-as em paralelas ou concorrentes. Vamos lá. Para que duas retas sejam paralelas, ela tem que ter a mesma inclinação. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, um desenho aqui, bem grotesco, ó. Se essas duas retas são paralelas, então ela tem que ter esse mesmo ângulo. Aqui é alfa, aqui é alfa. Bem, se ele tem o mesmo ângulo, ele tem o mesmo coeficiente angular. Então é nisso que a gente vai ponderar aqui. Ponderar não, desculpa. É isso que a gente vai olhar. Se eu calcular o coeficiente angular da reta B e o coeficiente angular da reta CD, se forem iguais, paralelas. Se os coeficientes forem diferentes, é concorrentes. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Letra A. Vamos começar. Então, o coeficiente angular da reta AB é variação de y, ou seja, 9 menos 6, dividido por 7 menos 4. Bem, ficou 3 sobre 3, que dá 1. Beleza? Agora, calculando o coeficiente angular da reta CD. Então, M de CD, que é 6 menos 2, dividido por 5 menos 1. Então, aqui deu 4 sobre 4, que é 1. Ou seja, como são iguais, as retas são paralelas. Beleza? Letra B. Calculando o coeficiente angular da reta B, eu tenho variação de y, 4 menos menos 3. 4 menos o menos 3. Dividido por 1 menos 2. Então vai ficar somando, ó, 4 menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar 7, que vai somar, sobre 2, 1 menos 2, menos 1. Ou seja, vai dar menos 7. Ok? Vamos calcular agora o coeficiente angular da reta CD. Então vamos lá. 9 menos 8. Você só pode perceber que já não vai dar certo, né? Então já são concorrentes. 3 menos 5. Então vai ficar 1 sobre menos 2. Que isso daqui, ó, quando está o denominador negativo, é a fração toda. Menos meio. Como são diferentes, as retas são concorrentes. Fechou? E a C? Agora, letra C, eu vou ter coeficiente angular da reta AB é variação de y, 1 menos 9, dividido por 6 menos 6. 6 menos 6. Vai ficar menos 8 sobre 0. Ou seja, menos 8 sobre 0 não existe. Lembra lá em cima? Não conseguimos determinar uma divisão por zero. Então, não existe. Ok? Então, agora o coeficiente angular da reta CD. Então, subtrai, ó, 12 menos 8, dividido por 2 menos 2. Que vai dar 4 sobre 0. Ele não consegue determinar também. Como a gente não consegue determinar das duas, as duas têm a inclinação de 90 graus, ou seja, são paralelas. Tá? Próxima, next work. Beleza. 5. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto P
e tem coeficiente angular m dado o seguinte caso. Então é o seguinte, para cada alternativa, eu tenho uma reta que passa por esse ponto e tem esta inclinação de reta, esse coeficiente angular. Beleza? Então vamos lá, letra A. Eu sei que P é 6,3 e o coeficiente angular é 2. Toda reta, a sua forma reduzida, a equação da reta, reduzida da reta, é dada da forma y igual a mx mais n. Bem, esse m aqui é o coeficiente angular. E esse n é o coeficiente linear. Ou seja, a alternativa já dá para a gente o coeficiente angular. Então, como é dado n igual a 2, nós temos que essa equação, provisoriamente, é dada da forma 2x mais n. Certo? Agora, para que a gente dê uma equação de uma reta, obtenha uma equação da reta, eu tenho que ter o coeficiente angular e o coeficiente linear. Beleza, eu tenho o coeficiente angular, agora só falta o coeficiente linear. Para achar o coeficiente linear, a gente vai usar este ponto que passa por essa reta. Como o ponto P 6,3 pertence à reta y, 2x mais n, então eu posso aplicar esse ponto na equação. Aqui não é x, então eu vou aplicar x no lugar do x, que é o 6. O 3 não é y, então eu vou colocar o y no lugar do y. Então vai ficar 3, que é o y, é igual a 2 vezes 6, que é o x, mais n. Certo? Aqui vai dar 12, vou passar o 12 para o outro lado, vai ficar 3 menos 12 é igual a n. Então, n é igual a menos 9. Fechou? Então, a equação da reta é da forma y igual a 2x mais o n. Só que o n é menos 9. Pronto. Letra A, pronta. Vou fazer do mesmo jeito, só que vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Vou até colocar outra cor aqui para não confundir com a letra A. Beleza. Eu tenho o coeficiente angular já, que é 1. Então, eu tenho que a minha equação reduzida da letra B, tá? Ela é dada da forma y igual a 1x mais n. Nem precisava colocar esse 1x, tá? É só x. Só que eu preciso descobrir agora o coeficiente linear. Como eu sei que o ponto 4 e menos 5 pertence a essa reta, como o ponto P, 4 e menos 5, pertence à reta y igual a x mais n, então vou aplicar esse ponto. Vai ficar menos 5 é igual a 4 mais n. Passando 4 para o outro lado, n é igual a menos 9. Pronto. Logo, a equação é da forma y igual a x menos 9, onde o n é o menos 9. Acabou. Agora a letra C, vou fazer até outra cor de novo aqui. Tá, vou escolher o verdinho. Beleza? Agora o ponto é o angular é menos 5 sextos. Então vamos lá. O angular, desculpa. Então eu tenho aqui minha equação reduzida. É menos 5 sextos, né? Isso. É y igual a menos 5 sobre 6. Vou apagar aqui. X mais n. Beleza? Mais n. Ok? Agora, como eu sei que o ponto é 3 meios e 1 menos 1 quarto, pertence a essa reta y, eu sei que se eu aplicar ele, eu vou achar a solução bonitinha. Então, vamos lá, vamos aplicar. Então, y no lugar do y, então fica menos 1 quarto, é igual a
menos 5 sextos vezes 3 meios mais n. Fechou? Agora eu vou multiplicar essas duas frações. A multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai ficar menos 15 sobre 12 mais n. Agora, os dois tem como simplificar por 3. Dá para dividir por 3. Dividindo por 3 vai ficar menos 5 sobre 4. Tá bem? Isso aqui vai ficar menos 5 sobre 4. Como eu quero saber o valor de n, eu vou passar isso aqui para o outro lado. O menos 5 sobre 4 para o outro lado da equação. N é igual a 5 sobre 4, porque está negativo, passa positivo, menos 1/4. Agora, para somar a fração, eu preciso que os denominadores sejam iguais. E são. Então, eu mantenho o denominador e opero em cima. 5 menos 1, 4. Então, o n é 1, porque 4 dividido por 4 é 1. Então, logo, a equação é da forma y igual a menos 5 sextos de x mais 1. Fechou? Então tem a equação aqui. Para a próxima, então. Agora, essa daqui, pessoal, que nós temos agora 6, é igualzinha a 5. A única diferença é que ele não nos dá explicitamente o coeficiente angular. Ele dá o ponto que pertence à reta, que é a mesma coisa aqui, que no caso esse ponto aqui é o ponto 7 e 3, e ele deu este ângulo. Porém, se eu tenho a inclinação da reta, eu sei que meu coeficiente angular é a tangente desse ângulo, que é 45 não, que é tangente 45, que é 1, tá? Então isso aqui é igual a 1, beleza? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, fechou? Vou fazer a letra A aqui, rapidex. Vou colocar um preto aqui, básico. Fechou aqui, beleza. Então eu sei que a letra A, eu tenho o meu coeficiente angular é 1. Então logo eu tenho uma equação reduzida da reta da forma y igual a 1x, que é x, mais n. Beleza? Só que eu preciso descobrir o n. Aí eu vou aplicar o ponto que pertence à reta, que é 7 terços. Como o ponto 7 terços pertence à reta, eu tenho que, substituindo, vai ficar 3 no lugar do y, porque o 3 é a coordenada y no lugar do y, é igual a 7, que é a coordenada x, mais n. Tudo bem? Beleza, passando o 7 para o outro lado, vai passar com o sinal oposto. Então vai ficar 3 menos 7. Então n é menos 4. Logo, a minha equação da reta é dada da forma y é igual a x menos 4. Fechou. Tá bom? Letra B de bola. Seguindo aqui, colocando o roxinho. Então vamos lá. Aqui mesma coisa, eu tenho esse ponto, que é o ponto 0 para x e 4 para y. Porém, ele não deu de novo para a gente explicitamente o coeficiente angular. Porém, nós temos, ó, m é igual a tangente de 135 graus. Então, m é igual a menos 1. Então, vamos lá, eu tenho o ponto 0,4, coeficiente angular menos 1. Então, letra B, eu tenho que a minha equação reduzida é da forma y igual a menos x, que é menos 1x, né? Mais n. Agora, de novo, como o ponto 0,6 ou 0,4? 0,4 pertence à reta, então coloco y no lugar de y e x no lugar de x. Então vai ficar 4 é igual a menos 0, que é 0, mais n. Ou seja, n é 4. Tudo bem? Então a minha equação é y igual a menos x mais 4. Porém, pessoal, essa letra B, fazer todo esse passo é desnecessário. Por quê? Porque quando eu tenho o ponto que corta o eixo y, eu tenho justamente o meu coeficiente linear. E como eu tenho o ângulo, eu já tenho um angular. Então quer dizer que y já de cara é menos x, mais o linear que é 4. Sem precisar fazer nenhuma continha. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo o parâmetro aqui. Questão 7. Represente por meio de uma equação a reta que passa pelos pontos. Beleza. Repare que aqui eu queria determinar uma equação
tendo coeficiente angular e um ponto. Tá? Esse é o segundo caso, que eu quero determinar a equação da reta tendo 2 pontos. Para isso eu expliquei de um jeito diferente para vocês, que é da seguinte maneira. Eu vou fazer o determinante utilizando esses 2 pontos. Então, como que eu faço? Eu começo pelo primeiro ponto, que é 2, 3. Vou para o segundo. Vou para o terceiro, que é x, y. E volto no primeiro, ok? Eu estou pegando 3 pontos sobre a reta. Esses 2 pontos e um qualquer, que está sobre a reta. Um qualquer sobre a reta. Bem, como eles estão sobre a mesma reta, eles estão alinhados, então esse determinante tem que dar zero. Agora vamos lá, como que eu resolvo este determinante aqui? Multiplicando nas diagonais principais, que são 3, eu mantenho o sinal. Tudo bem? Então vai ficar 2 vezes 11, 22, 6 vezes y, mais 6y, x vezes 3, mais 3x. Agora, multiplicando na diagonal secundária, eu vou trocar o sinal do resultado. 6 vezes 3, 11 vezes x, e y vezes 2. 6 vezes 3 dá 18. Aqui vem menos 18. 11 vezes x, 11x. Então vem cá, menos 11x. 2 vezes y, 2y, então vem para cá, menos 2y. Tá? Isso tudo tem que ser igual a zero, porque eles são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. Continuando, vou somar 6y menos 2y, dá 4y. 3x com menos 11x vai dar menos 8x. 22 com menos 18, mais 4. Pronto, aqui eu tenho uma equação da reta. Está na reduzida igual a gente brincou lá atrás? Não, está na forma geral, tá bom? Isso aqui é equação geral ou, em algumas bibliografias, equação normal. Tá? Para colocar na equação reduzida, eu isolo o y. Então, eu vou passar o 8x e o 4 para o outro lado. Vai ficar 8x positivo menos 4 é igual a 4y. Aí eu vou passar o 4 dividindo. Então vai ficar y é igual a 2x menos 1. Pronto, eu tenho a equação reduzida. Fechou? Agora a letra B de bola. Menos 1, 5 e 2 e menos 1. Vou fazer a mesma coisita, beleza? Então, seguindo, eu tenho aqui, faço a reta, tá? 1 e 5, depois eu desço mais o vídeo, tá? A tela, 2 e menos 1. Os 2 pontos. Aí eu vou colocar um qualquer. Com esses 3 pontos, aí eu repito o primeiro. Como esses 3 pontos estão alinhados, então o determinante dá zero, porque é justamente o princípio de colinearidade. Isso dá zero. Aí multiplicando de novo, cruzado, menos 1 vezes menos 1, 2 vezes x, depois x vezes 5. Tá? Deixa eu ver se eu copiei certo aqui. Tá certo. Então, vamos lá. Multiplicando, menos 1 vezes menos 1, 1. Então, vai ficar 1. 2 vezes y, 2y. Então, vai ficar mais 2y. X vezes 5, 5x. Então, vai ficar mais 5x. Agora, multiplicando a diagonal secundária. 5 vezes 2, 10. Então, fica menos 10. Menos 1 vezes x, vai ficar menos x. Então, vai para cá mais x. Y vezes menos 1, menos y. Então, vai para cá mais y. Isso tudo é igual a zero. Ok? Então, seguindo aqui, somando o y com y, 2y mais y, 3y. 5x mais x, 6x. Menos 10 com mais 1, menos 9. Isso tudo tem que ser igual a zero, porque são colineares. Isso aqui é a equação geral. Posso deixar sem resposta? Posso, porque eu não pedi equação reduzida. Porém, na equação reduzida, isolo o y. Passa para o outro lado, menos 6x mais 9, igual a 3y. Passando 3y, vai dividir todo mundo. Vai ficar menos 2x mais 3. Pronto. Fica a equação reduzida. Tá? Acabou? Não. Falta a C. 4, 8 e 6, 8. 4, 8 e 6, 8. C. 4, 8, 6, 8.
e coloca x, y. E repito o primeiro processo, 4 e 8. Ok? Então, aqui, seguindo, multiplicando a diagonal. Aqui vai ficar 4 e 8, 6 e y, e x vezes 8. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. 4 vezes 8 vai dar 32. 6 vezes y, 6y. X vezes 8, 8x. Agora, multiplicando na diagonal secundária, vai multiplicar 8 vezes 6, 48. Vem para cá, menos 48. 8 vezes x, 8x. Vai para cá, menos 8x. E 4 vezes y, 4y. Vem para cá, menos 4y. Tudo aqui tem que ser igual a 0. Vamos lá, seguindo. 6y menos 4y, 2y. 8x menos 8x, 0. Certo? Então, 32 com menos 48, menos 16. É isso, menos 16. É isso aí. Tá bom? Então, tem aqui a equação da reta. Tá? Se eu quiser colocar na forma reduzida, isolo o y. Fica 2y igual a menos 16. Então, y é igual a 8. Ou seja, é uma reta que é paralela ao eixo x, tá? Que passa pelo y igual a 8. Tá? Seguindo aqui, questão 8. Questão 8 fala: considere a reta R da forma y igual a 2x mais 6. Primeiro, construa a reta. Então, vamos lá. Construindo a reta, eu tenho aqui uma reta, certo? Tenho aqui 1, 2, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, peraí. Seguindo aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô ficando bem grosseiro, tá, pessoal? E outro que é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O gráfico dessa aqui é uma reta. Então, para construir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Só que, olha que bacana. Vamos fazer primeiro a B, que eu acho que fica mais fácil. Foi assim que eu fiz na sala. Esse 2 aqui é o coeficiente angular. Então, a B aqui, esse aqui é o 2, e o linear 6. O linear indica o ponto que corta o eixo Y, que vai cortar aqui no 6. Certo? E o angular não indica ponto nenhum no gráfico. Ele só fala a inclinação. Como ele é positivo, a reta é crescente, porque cresce. Ok? Porque o coeficiente é positivo. Se for negativo, decrescente. Tá? Então, seguindo aqui, para construir um gráfico, eu preciso de outro ponto. Agora, o outro ponto que eu vou pegar aqui, que não foi justamente o que eu fiz na sala, eu achei o ponto que corta o eixo Y. Agora, eu vou achar um ponto que corta o eixo X. Agora, eu sei que o ponto que corta o eixo X, o Y é 0. Então, colocando o Y igual a 0, vai dar 2x mais 6. Resolvendo, vai passar para o outro lado menos 6, vai ficar 2x. Dividindo vai ficar x igual a 3. Então, quer dizer que quando o x é 3, o y é 0. Tá? Então, colocando aqui, desculpa, menos 3. Pronto, eu tenho esses 2 pontos. Logo, é só fazer uma reta que passe 2 pontos, que está difícil aqui, certo? Ele passa por esses 2 pontos. Pega uma reguinha que fica mais fácil. Tá? Fechou. Questão 9. Determine o coeficiente angular linear da reta RS. Está aqui embaixo. Ficou mal formatado. Para descobrir o coeficiente angular linear, eu tenho que deixar na forma reduzida. Então, eu vou passar esse 5 e menos 2 para o outro lado. Vai ficar menos 5x mais 2. Então, o coeficiente angular é menos 5. E o linear é 2. Certo? Aqui mesma coisa. Isolo o y. Então, vai ficar 6x mais 1
igual a 2y. Passei o 2y para o outro lado porque para ele ficar positivo já. Para não precisar depois multiplicar por menos 1. Passo 2 dividindo, vai dividir os dois termos. Então vai ficar y igual a 6 dividido por 2, 3x. E 1 dividido por 2 é meio. Tá? Então o coeficiente angular é 3 e o linear é meio. Ok? Questão de número 10. Considerando as retas R, S, T, U, V e Z de equações tal, dada aqui. Descreva a posição relativa entre. Aí dá 2 a 2 retas aqui. Posição relativa é dizer que se as retas são paralelas, coincidentes ou paralelas distintas. Paralelas coincidentes quer dizer que são paralelas que não se cruzam em momento algum. Paralelas coincidentes quer dizer que elas se cruzam sempre. Se cruzam em infinitos pontos, ou seja, são iguais. Ou as retas são concorrentes. Tá? Agora, para verificar se uma reta, se R e S, duas retas são paralelas, isso implica que o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. São paralelas. Quando duas retas não são paralelas, isso significa que MR é diferente de MS. Agora, se as duas são iguais, pode ser paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Agora, para ser paralelas iguais, o coeficiente linear das duas também tem que ser iguais. Agora, se forem diferentes, são paralelas distintas, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente estudar isso, tem que ter o coeficiente angular. Agora, eu consigo achar o coeficiente angular fácil quando ela está na forma reduzida, igual essa reta. Então, vamos colocar todas essas equações nas formas reduzidas. Beleza, aqui já está na forma reduzida, aqui já está na forma reduzida, aqui já está na forma reduzida e aqui também já está na forma reduzida. A reta T e a reta U não está na forma reduzida, então vamos colocá-las, ok? Vou fazer aqui nesse cantinho para ficar bonitinho aqui, tá? Então, vou isolar o 3y, então vai ficar 15x mais 1 igual a 3y positivo. Passo o 3 dividindo, y é igual a 5x, vou passar dividindo os dois termos, 15 dividido por 3, 5, mais 1 terço. Esta é minha reta U. Beleza, ok aqui, já colocado. Beleza? Agora falta colocar a reta T, que é 10x menos 2y mais 4, igual a 0. Passo 2y para o outro lado. Depois passo 2 dividindo. Y é igual a 5x mais 2. Essa é minha reta T. Fechou? Agora vamos lá. As retas R e S são o quê? R, que é essa aqui, e S. Bem, os coeficientes angulares não são iguais? Então são paralelas. Porém, os coeficientes lineares são diferentes. Então, essas duas aqui são paralelas distintas. Certo? T e V. T, aqui está o T, tá? Aqui é a reta T. Coeficiente angular, 5. V, o coeficiente angular, ela não tem coeficiente angular. Desculpa, é 90. 90 graus. Ok? Ou seja, elas são concorrentes, porque não tem o mesmo coeficiente angular. Aqui é 5 e aqui não é 5. Então, elas são concorrentes. Certo? RT. R, cadê R? R é 5 e T também é 5. Então, se R é 5, T é 5, elas são paralelas. Mas como os coeficientes angulares são iguais, então elas são paralelas coincidentes. Paralelas coincidentes. Ok? U e V. U tem o coeficiente, tá aqui, tá? Coeficiente angular 5. E V, o coeficiente angular dela, não tem. É de 90 graus.
Então, 5 e 90 graus, então ela é concorrentes. Beleza? SU, S é 5 e U, que está aqui, também é 5. Então, elas são paralelas. Porém, os coeficientes angulares são diferentes. Então, elas são paralelas distintas. Tá? V e Z. V, o coeficiente angular não existe, então é 90 graus, e aqui também não existe, então também é 90 graus. Então elas são paralelas e distintas, tá? Então fechou. Próximo. 11. Na mesma batida daquela. Responda as questões a seguir. Letra A. Para que o valor de K das retas, tem essa reta aqui e essa reta. Para qual valor de K as retas são paralelas? Mas lembra lá que a gente falou? Para ser retas paralelas, os coeficientes angulares precisam ser iguais. Então, antes de olhar o coeficiente angular, para que eu tenha noção de quem é o coeficiente angular, eu tenho que colocar na forma reduzida. Essas duas equações não estão na forma reduzida. Então, eu vou passar, isolar o y. Então, vai ficar K menos 3, x mais 2 é igual a 3y positivo. Agora eu passo 3 dividindo. Então vai ficar K menos 3x sobre 3 mais 2 sobre 3. Isso é igual a y. E a outra reta, que é 2k mais 1x menos 1 é igual a 2y. Passo o y 2 dividindo, vai ficar 2k mais 1x sobre 2 menos 1 sobre 2, certo? Agora as duas estão na forma reduzida, ok? Para que sejam paralelas, eu preciso que o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de R essa reta, tá? Seja igual ao coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de S. Agora, quem que é o coeficiente angular dessa reta? É o número que está multiplicando x, ou seja, k menos 3 sobre 3. Então, k menos 3 sobre 3 tem que ser igual ao coeficiente angular dessa, que é 2k mais 1 sobre 2. Agora, o que eu faço aqui? Eu multiplico cruzado. Pego 2, multiplico aqui, e pego 3, multiplico aqui. Então, vai ficar 3, o 2 multiplicando k menos 3, vai ficar 2k menos 6. O 3 multiplicando todos os numeradores, o 3 vai multiplicar todos esses números. Então, vai ficar 3 vezes 2k, 6k. E 3 vezes 1, mais 3. Pronto. Agora, basta que a gente isola o k. Tá bom? Vou passar o 3 para esse lado, vai ficar menos 6, menos 3 é igual a 6k, menos 2k. Menos 6 com menos 3, menos 9. É igual a mais 4k. Passo 4 dividindo, vai ficar k igual a menos 9 sobre 4. Pronto, acabou. Certo? Então, k tem que ser menos 9 quartos para que as duas retas sejam paralelas. Letra B. Qual que é o valor do P para que elas sejam concorrentes? Aí a ideia é a mesma da A, só que o pensamento é o contrário, o oposto. Para que elas sejam paralelas, coeficientes iguais. Para que elas sejam concorrentes, os coeficientes angulares têm que ser distintos, diferentes. Ou seja, para analisar os coeficientes angulares, tem que colocar na forma reduzida. Esta reta aqui já está na forma reduzida, tá vendo? Está isolado o y. Agora só falta deixar esta equação na forma reduzida. Vou escrever aqui, vamos lá, letra B. 3p menos 1, x, mais 2y mais 6, é igual a zero. Vou isolar o y, como o y está positivo, vou passar todos os outros termos para o outro lado. Então, vai ficar menos 3p menos 1, x sobre nada, né? Menos 6. Tá? Passei os dois termos para o outro lado. Isso é igual a 2y. Passo 2 dividindo. Y é igual a menos 3p menos 1 x sobre 2. Menos 6 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Tá?
Beleza. Agora a segunda. Essa equação, 2px sobre 5 menos 1/4. 2px sobre 5 menos 1/4. Só conferir se eu escrever certo. Correto. São concorrentes. Agora isso aqui já está beleza, que já está na forma reduzida. Agora eu preciso que os coeficientes angulares sejam diferentes, para que elas sejam concorrentes. Esse coeficiente angular é menos 3p menos 1 sobre 2. Então, menos 3p, entre parênteses, menos 1 sobre 2, tem que ser diferente de 2p sobre 5, tá? Esse menos aqui fora do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo dentro, tá? Eu vou fazer isso para não confundir posteriormente. Menos 3p mais 1 sobre 2 tem que ser diferente de 2p sobre 5. Multiplicando cruzado, 2 vezes 2p, 4p. 2 vezes menos 3p mais 1, vou multiplicar os dois termos por 5. Então vai ficar menos 15p mais 5, tá? Isolando o p, então vou passar o p para o lado direito do termo, porque aqui está negativo, vai ficar tudo positivo. Então vai ficar 4p mais 15p. Isso tem que ser diferente de 5. 4p com 15p vai dar 19p. Então vou passar o 19 dividindo já, tá? Então vai ficar 5 sobre 19 avos. Ok? Aí fechou aqui. Então p não pode ser 5 sobre 19. Então ele pode ser qualquer termo, menos este, tá bom? Então vamos lá. Questão 12. Obtenha uma equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular a R. Então tá, beleza. Eu quero saber a equação dessa reta que passa por esse ponto P e forma um ângulo de 90 graus com R. Tá? Então essa reta. Bem, primeira coisa. Eu sei que para descobrir uma equação da reta, eu preciso de duas coisas. O coeficiente angular dessa reta, ou seja, o tangente desse ângulo, certo? E um ponto. Ou dois pontos que passam por essa reta. Bem, eu não tenho nenhuma coisa nem outra, porque eu só tenho um ponto. Tá? Então, eu não tenho como determinar a equação de uma reta só tendo um ponto. Porém, a gente vai se desdobrar nessa informação. Ela é perpendicular a R. Então, se essa reta S é perpendicular a essa reta R, então, por R ser perpendicular, que é o sinal de perpendicular, a S, então, isso significa, se somente se, o coeficiente angular de S for igual não, desculpa, apagando. Se o coeficiente angular de R, deixa eu colocar R primeiro, vezes o coeficiente angular de S der menos 1. Tá bom? Então, olha aqui, eu tenho essa informação. Bem, como eu tenho dois pontos sobre a reta R, eu acho o coeficiente angular da reta R. Bem, se eu acho o coeficiente angular da reta R, é só colocar nessa condição. E eu acho a de S, certo? O coeficiente angular de R é nada mais é que a variação de y, ou seja, subtração dos y, 0 menos 4, dividido por 4 menos 0. Desculpa, 8 menos 0. 4, 0 menos 4, menos 4. 8 menos 0, 8. Então isso quer ficar menos meio, dividindo por 4 em cima e 4 embaixo. Bem, como MR é igual a menos 1/3 e R é perpendicular a S, então eu posso afirmar que meio, que é o coeficiente angular de R, vezes MS, que é o coeficiente angular da reta S, que é essa reta aqui que eu não tenho, tem que dar menos 1, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos ms, porque menos 1 vezes ms vai ficar ms, é menos 2. Multiplicando tudo essa equação por menos 1, porque eu preciso saber do ms positivo. Ms é 2.
certo? Como eu tenho o coeficiente angular da reta S e tenho um ponto, eu acho a equação da reta, como nós fizemos a questão de número 2, tá? Como MS é igual a 2 e P, que é o ponto que passa pela reta R, é 2 e 6, eu consigo achar a equação dessa reta S. Eu sei como 2 é o coeficiente angular da reta S, então que eu sei que a S é y igual a 2x mais n, que é o coeficiente linear. Esse não é o ponto que pertence a essa reta? Então eu aplico esse ponto, aplicando o ponto 2, 6, eu vou ter 6 é igual a 2 vezes 2 mais n, certo? Então, meu n é igual a 2, porque vai ficar 2 vezes 2, 4, passar o 4 para o outro lado, passar negativo, vai ficar 6 menos 4, que é 2. Então, a minha equação, a minha reta S, a reta S é y igual a 2x mais o n que eu achei que é 2. Acabou. Tá bom? Achei a equação da reta S, como eu pretendia. Vamos lá. Seguindo. Calcule a distância entre o ponto P e a reta R nos seguintes casos. Beleza. Aqui eu até falei para vocês demonstrar a fórmula zeta. Aqui, a fórmula para calcular a distância entre ponto e reta, certo? Seja o ponto P da forma xp e yp. E a equação da reta, aí aqui, pessoal, só é válido quando a equação da reta está na forma geral ou normal, tá bom? A forma da equação geral ou normal é ax mais by mais c igual a zero. Então, a distância entre um ponto P e a reta R é dado pelo módulo desta equação geral aplicada esse ponto no x e no y. Então, vai ficar axp mais byp mais c. Ok? Porém, aqui no denominador vai ser raiz quadrada do coeficiente a, ou seja, o número que está multiplicando x ao quadrado, mais o coeficiente b, que é o número que está multiplicando y ao quadrado. Pronto, beleza? Agora aplicando aqui essa forma. Letra A. Então vai ficar a distância desse ponto P à reta R vai ser o módulo desta equação geral aplicando 1 e 3. Então, 1 vai ficar no lugar do x e o 3 vai ficar no lugar do y. Então, vai ficar 5 vezes 1 mais 12 vezes 3 menos 2. Isso tudo dividido pela raiz quadrada do coeficiente a, ou seja, o número que está multiplicando x ao quadrado, mais o coeficiente que está multiplicando y, que é o 12, ao quadrado. Ok? Então, isso vai ficar 5 vezes 1, 5. 12 vezes 3, 36. Então, aqui ficou 5 mais 36, menos 2. 5 mais 36, 41. Com menos 2, 39. Módulo de um número positivo fica positivo. Se aqui dentro desse número negativo, ficaria negativo, tá? Dividido por raiz quadrada. Aqui vai dar 25. E aqui vai dar 144. Somando essas duas coisas, vai ficar raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13. 39 dividido por 13, 3. Então, a distância é de 3 unidades de comprimento. Coloca isso o C porque eu não disse se é centímetros, metros, quilômetro, nada. Então, é uma unidade de comprimento qualquer. Tá? Letra B. É o ponto 2 e menos 1. Distância P de R. 2 a menos 1. Então, aplicando o menos 2 e o menos 1 aqui no x e y. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 1. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que é raiz quadrada, né? Desculpem. Mais 4 ao quadrado. Bem, 3 ao quadrado é 9, né? 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25.
Então, embaixo vai dar 25. Isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar que a outra. Que a outra eu fiz em sala. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui ficou menos 10. Mas módulo de menos 10 é 10. Porque o módulo sempre faz o número ficar positivo, tá? Isso tudo sobre 25, tá? Agora eu vou dividir por 5 em cima, 5 embaixo. Vai ficar 2 quintos de unidade de comprimento, tá? Ou dividindo, vai dar 0,4 unidade de comprimento, ok? Sei. Deu ponto. Deixa eu escrever aqui. Acho que vai dar espaço para escrever bem aqui. De ponto de P a R é o módulo. Escreve essa equação substituindo no lugar do x o menos 1, no lugar do y o 2. Então vai ficar 15 vezes menos 1 menos 8 vezes 2. Isso mesmo. Menos 3 em módulo. Isso tudo sobre o coeficiente de a ao quadrado, que é o 15, a ao quadrado, mais o coeficiente b ao quadrado, que é o 8. Não vai o sinal junto não, tá, pessoal? É positivo só, tá bom? Então, vamos lá. 15 vezes menos 1, menos 15. Menos 8 vezes 2, menos 16. Menos 3. 15 ao quadrado dá 225. 8 ao quadrado, 64. Então aqui vai ficar raiz quadrada. Aqui tem que ficar no módulo, né? Porque é a distância. Módulo de 982. 289. Módulo em cima que vai ficar menos 31, menos 34. Como está em módulo, menos 34 é 34. Raiz quadrada de 289 é 17. Então isso aqui vai dar 2. 2 unidades de comprimento. Tá? Letra D. Uma reta é menos 7x menos 11. Vou escrever aqui. Menos 7x menos 11. Não escrevi justamente porque tem que substituir o x, né? Agora o x é menos 3 e 0. Vou substituir o menos 3 no lugar do x. Ah, desculpa, cara. Deixa eu apagar lá de novo. Porque é o seguinte. Para a calculação da reta, como disse lá acima, a reta está na forma geral. Ela não está na forma geral, está na forma reduzida. Então, passar esses dois termos para o lado esquerdo da equação. Vai ficar 7x mais y mais 11 igual a 0. Agora sim posso calcular a distância do ponto da reta. Então, 7x mais y mais 11. Então, vai ficar a distância de ponto P a R. 7x mais y mais 11. Vou apagar isso aqui. E embaixo vai ficar a raiz quadrada do coeficiente do x, que é o 7 ao quadrado, mais o coeficiente do y, que é 1. 1 ao quadrado. Certo? Só que no lugar desse x, eu vou substituir por menos 3. E no lugar do y, eu vou colocar 0. Vou apagar aqui, tá? Que eu não substituí. Aqui é menos 3 e aqui é 0. Menos 3 e 0. É isso? Deixa eu ver aqui. Menos 3, 0. É isso. Então, vamos lá. Menos 7 vezes menos 3, menos 21. 0 eu esqueço. Mais 11. Estudo sobre 7 ao quadrado, 49, com mais 1 ao quadrado, que é 1, vai ficar raiz de 50. Tá? Então, aqui, menos 21 com mais 11, vai ficar menos 10, que vai dar módulo de menos 10 é 10. Raiz de 50, pessoal, é a mesma coisa que raiz de 25 vezes 2. 25 não é um quadrado perfeito? É, porque raiz de 25 é 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Dividindo 10 por 5 vai dar 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2. Só que não existe. Não é que não existe, desculpa. A palavra não é essa.
Em muitos casos, vocês não vão achar resultado com o denominador tendo radical. Então, eu preciso racionalizar essa fração. Racionalizar o denominador. Então, vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Divido 2 pelo 2, só vai dar raiz de 2 unidades de comprimento. Tá? Vamos lá. 14. Determina a equação reduzida da circunferência. Para isso, eu tenho que lembrar da equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência é dada pela fórmula x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado. Isso daqui é igual ao raio ao quadrado. Ok? Bem, ele deu centro. Esse daqui é o x-centro. Esse aqui é o y-centro. Acabou. Substituo. Então, fica x menos o 4 ao quadrado mais y menos o 6. Isso tudo ao quadrado. É igual ao raio ao quadrado, ou seja, é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Essa é a letra A. Letra B. X menos o centro, vai ficar x menos 7 ao quadrado mais y menos 0. Isso ao quadrado. É igual a raiz de 3 ao quadrado. Vou colocar aqui devagar para fazer bem passo a passo. Então, vai fazer aqui. Vou colocar a próxima linha. X menos 7 ao quadrado. Agora, y menos 0 é y. Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado. Tá? Raiz de 3 ao quadrado vai ficar raiz de 9, que é 3. Ou eu corto aqui, ó. Quando tiver uma radiciação elevada ao cubo, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, é só simplificar a raiz. Vai dar 3. Letra C. O centro é 0 e menos 1. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, o centro aqui, x menos x centro, y menos y centro. É igual o raio ao quadrado, ou seja, isso ao quadrado, que é 4 sobre 9. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. X menos 0, x, que vai dar x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 4 sobre 9. Letra D de dado. X menos 0 mais y menos 0 ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado, que é 4 ao y. X menos 0, x ao quadrado. Y menos 0, y. Então vai ficar y ao quadrado. Isso é igual a 16. Tá? Isso aqui é a forma mais comum que aparece de equação de circunferência. Tá? Quando tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, já saibam que o centro é na origem, 0, 0. E o raio é a raiz quadrada da igualdade. Tá? Continuando, 15. Aqui, isso aqui é mais fácil de tudo. Vamos lá. 15. Obtém o centro e o raio da circunferência. Como elas estão na forma reduzida, é fácil. Porque a fórmula é x menos o centro, então o centro é 6. Então, o centro aqui é 6 e 2. Ok? Quando tiver a forma reduzida assim, o centro é justamente o sinal trocado aqui. Então, se aqui está menos 6, o centro é 6. Se é menos 2, aqui é 2. E o raio, pessoal, não esqueçam que é onde o pessoal mais erra, é a raiz quadrada da igualdade, ou seja, é 7. Certo? Letra B. Centro é x menos 4, ou seja, é 4. E aqui só está y, então quer dizer que é 0 a coordenada y. É igual a raiz quadrada dessa igualdade, ou seja, raiz quadrada de 5. Próximo. Centro. Aqui não está x mais 1, então o centro é menos 1. Que é x menos da fórmula, o menos 1, para ficar mais. Y menos 2. Então, o centro quer dizer que é menos 2, sempre sinal trocado. Esse é o centro. E o raio é a raiz quadrada disso, ou seja, 4 sobre 5. Fácil, fácil, fácil. Tá? Questão 16 que eu pulei de vocês, tá? Na hora que eu fui fazer. Mas não pulei não, foi a 17. 16. Eu quero escrever a equação reduzida da circunferência, certo?
Para escrever equação reduzida, de novo, vou até colocar aqui. Ó. A equação reduzida de uma circunferência lambda é dada por x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Ok? Bem, o centro eu tenho, que é 3 para x e 2 para y. Porém, o raio não está explícito, mas eu sei que o raio é o comprimento que sai do centro até qualquer ponto. Qualquer ponto sobre a circunferência. Então, o raio é essa distância entre dois pontos. Eu tenho que lembrar justamente da primeira prova, da P1. Então, se eu tiver um ponto A da forma XA e YA, e o ponto B da forma YB, XB, YB, então a distância entre esses dois pontos, ou seja, a distância de A e B, é a subtração dos x ao quadrado mais subtração dos y ao quadrado. Tá bom? A diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Que é nada mais que é Pitágoras aqui, pessoal. Ó. Se eu descer aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Qual que é esse cateto aqui? Ó? Eu tenho que achar essa distância. Esse cateto aqui é 3, que é a diferença dos y. E esse cateto aqui ó, é 4, que é a diferença dos x. Eu tenho Pitágoras. Hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Se esquecer, só fazer triângulo retângulo. Então, beleza. Calculando a distância, o ponto 3, 2 e 7, 5. Então, a distância do ponto P ao centro é raiz quadrada da diferença das coordenadas x, que eu até esqueci, 7 e 3, 7 menos 3 ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y ao quadrado, 5 menos 2 ao quadrado. Isso vai ficar 7 menos 3, 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, que é 16. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 16 menos 9, 25. Então vai dar 5. Então quer dizer que o raio aqui é 5. Mas como é 5 ao quadrado, vai dar 25. Pronto. Achei a equação reduzida da reta. Vamos lá. 17, até acho que tem 18, 19 e 20, né? Não, tá 18 e 19. Chegando. Vamos lá. De novo, o gráfico abaixo mostra a circunferência circunscrita. Circunscrito quer dizer que está por fora do quadrado, está tangenciando por fora o quadrado, porque tem a escrita que fica aqui dentro. Ó. Inscrita, circunscrita. Então vamos lá. A é 1,3 e B é 5,3. Ok. Então eu sei que isso daqui é um quadrado, certo? Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Como aqui a distância não é 4 unidades, então aqui também tem que ter 4 unidades. Então se esse ponto é 3, essa coordenada y desse ponto é 7, porque tem que distância é 4. Então aqui eu tenho a coordenada de todos os pontos. Esse ponto aqui é 5 e 3, esse ponto é 1 e 5, esse ponto é 1 e 7 e esse ponto é 5 e 7, certo? Aí ele pede, obtenha a equação reduzida. Para achar a equação reduzida, tem que ter o centro. Só que eu não tenho o centro. Só que eu sei que esse daqui ó, é um diâmetro. É para ser um diâmetro, né? Deixa eu passar bem no meio aqui. Ó. Deixa eu dar uma forçada aqui. Ó, ficou melhor a segunda que a primeira. Eu sei que isso tudo é um diâmetro. E eu sei que o centro fica bem no meio do diâmetro. Agora eu sei que essa coordenada C é o ponto médio desses dois pontos. Agora o ponto médio, basta fazer a média das coordenadas. Então o centro vai ser a média da coordenada x desses dois pontos. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 7. E esse ponto aqui é o ponto 5 e 3. Basta fazer a média. Faço 5 mais 1 dividido por 2 é a coordenada x. E faço a coordenada y. 3 mais 5. Desculpa, 3 mais 7. E dividido por 2. Então quer dizer que o centro vai ser o ponto 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5.
Então, o centro é o ponto 3 e 5, que justamente está no meio aqui, tá vendo? 5. Tem 2 unidades para cá, 2 unidades para cá. 2 unidades para cá, porque é 3, e 2 unidades para cá. Tá bem no meio, tá? Então, esse é o centro. Agora tem que descobrir o raio. O raio eu vou fazer justamente o que nós fizemos na questão 16. Calcular a distância deste ponto até este ponto. Então, a distância do centro C ao ponto D, ou a qualquer ponto, pode ser esse ponto, a esse ponto, ou a esse ponto, tudo vai dar o mesmo raio, que tem a mesma distância. Isso que é um raio. É uma distância do centro até a borda é igual. Tá bom? Então, vou fazer a distância. Então, vamos lá. Fazendo a distância. Subtrai as coordenadas x. Então, eu pego 3 menos 1 ao quadrado mais a distância y, que é 5 menos 7. Ou 7 menos 5, vai dar na mesma, tá? Porque como está ao quadrado, vai ficar positivo do mesmo jeito. Então, 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Certo? 5 menos 7, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4 também. Então, quer dizer que isso daqui vai ficar raiz de 8. Certo? Raiz quadrada de 8. Agora, a raiz quadrada de 8 nada mais é que 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2, porque esse 4 vai para fora, a raiz dele. Então, vai ficar 2 raiz de 2, tá? Aí fala, determine o ponto da abscissa máxima dessa circunferência. A abscissa máxima, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é a abscissa máxima, porque, olha aqui, ó. A abscissa é coordenada x. Não vai ser máximo possível? Ó. Concorda comigo? Agora, a abscissa é andando quanto aqui? Andando um raio aqui. Como eu sei que aqui é 3, então essa abscissa aqui é 3 mais o raio, ou seja, 3 mais 2 raiz de 2. Tá bem? Então esse é o raio. Tem como somar 3 com mais 2 raiz de 2? Não. Eu só somo raiz de 2 com números que têm raiz de 2. É como se estivesse somando x com x. Tá bem? Então essa resposta aqui seria a abscissa máxima é 3 mais 2 raiz de 2. E a mínima, pessoal, seria para cá, tá? Seria 3 menos 2 raiz de 2. A ordenada mínima da circunferência, ou seja, ordenada é coordenada y. Então tá aqui embaixo, ó. Essa é a ordenada mínima. Certo? Fazer a mesma coisa. Pego 5 e tiro menos 2 raiz de 2. Subtraio menos 2 raiz de 2. Porque eu estou descendo menos 2 raiz de 2, que é justamente a raiz. Vai ficar 5 menos 2 raiz de 2. Beleza. 18. Obtenha o centro C e o raio R da circunferência. Expliquei hoje na sala para vocês, tá? Primeira coisa, para encontrar a equação, para achar o centro C e o raio R, eu tenho que deixar a forma reduzida. Essa aqui está na forma geral ou normal. As duas formas são encontradas em bibliografias. Então, vamos lá. Então, para fazer esse primeiro passo, eu vou agrupar, ou seja, associar os termos que têm x. Então, vou colocar x ao quadrado menos 6x. Coloquei entre parênteses. E vou associar o que tem y. Então, y ao quadrado menos 2y. E vou passar o menos 26 para o outro lado. Então, vai ficar mais 26. Fechou? Segundo passo, passo fácil. Eu vou agora já colocar na forma reduzida, tá? Vou colocar já o x, só que aqui dentro do parênteses eu vou colocar metade disso. Metade de menos 6, menos 3 ao quadrado. Mais metade de menos 2 vai ficar menos 1. Então, y menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 26. Porém, no outro lado da igualdade, eu vou introduzir, vou adicionar o quadrado dos termos centrais, das coordenadas do centro. Então, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9 e 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 9 mais 1, 10, com 26, 36. Fechou? X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, quer dizer que o centro
é 3 e 1, porque troca o sinal, lembram disso? E o raio, pessoal, é raiz quadrada da igualdade. Então, raio é raiz quadrada de 36, que é 6. Fechou? Letra B de bola. B. Vou agrupar os x, então vai ficar x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 8y é igual a menos 19, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa, até colocar aqui passo a passo, fazer uma coisa mais didática para vocês do que a gente fez na A. Vou colocar a metade aqui, então vai ficar x já na agrupada mais 2 ao quadrado. Ficou 2 aqui, adiciono 2 ao quadrado do lado. Mais y menos a metade disso, que é 4. Adiciono 4 ao quadrado do outro lado. Fechou? Agora fica como aqui? 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então ficou 16 mais 4, 20. Com menos 19, 1. Então quer dizer que o centro, repetindo aqui, o centro é o oposto desse número, então é menos 2 e 4. Oposto aqui também. E o raio é raiz quadrada da igualdade. Raiz quadrada de 1, 1. Fechou. Letra C. X ao quadrado mais y ao quadrado. Já vou agrupar, tá? Então vai ficar x quadrado mais 10x. Mais o y. Não, y, só y. Então não precisa nem colocar entre parênteses. É igual a mais 23. Vou passar o 23 para o lado. Menos 23. Tá? O y aqui já tá, não precisa fazer nada, porque ele já está da forma exata. Agora o próximo, coloca x, metade aqui, 5 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 23, e adiciono o quadrado aqui. Quadrado de 5, 25. Então vai ficar 25 menos 23, 2. Então ficou x mais 5 ao quadrado, mais y ao quadrado. Quem que é o centro? O oposto desse, que vai ficar menos 5 e 0. E o raio é a raiz quadrada da igualdade. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Fechou? Então acabou aqui. Letra 19. Qual é a posição do ponto em relação à circunferência H? Bem, vou desenhar aqui, pessoal, uma circunferência que vai ficar bem feia, tá? Eu vou avisando logo. Então tem uma circunferência aqui, tá? Tem 3 posições que são relativas de um ponto e uma circunferência. O ponto pode estar interno, quando ele está dentro da circunferência. O ponto pode estar sobre a circunferência. Ou o ponto pode estar externo à circunferência. Então, interno, sobre a circunferência, ou externo. Certo? O que eu preciso fazer? Não importa, pessoal. A letra A está na forma reduzida. A B está na forma geral. Não importa como esteja a equação da reta. Baste que vocês apliquem esse ponto na equação. Beleza? Vou aplicar o 4 e o 2. Eu vou explicar quando der o resultado, eu explico para vocês. Tá? Vou aplicar o 4 e o 2. Quando eu aplico o 4, que é o x, eu vou aplicar no lugar do x. Então vai ficar 4 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado é igual a 6. 4 menos 3 é 1. 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Perceberam que a soma aqui ficou menor que o resultado aqui, menor que o raio? Então quer dizer que esta distância do ponto 4, 2 do centro, 3 e 1, deu 2. Então quer dizer que é menor que o raio. Se ficou menor, como 2 é menor que o 6, então quer dizer o seguinte, quer dizer que ele está dentro da circunferência. Quer dizer que P é interno. Fechou? Agora o B. Letra B de bola. Aplicando o 4 no lugar do x e o 9 no y. Vai ficar 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 14 vezes 9 mais 30 igual a 0.
4 ao quadrado, meu querido 16. 81, 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 1, 9, com 3, 12. Menos 12 é mais 30. Isso é igual a 0. Somando aqui, ó, 16 com 81 dá 97. Mais 30. 97 com 30 vai dar 127. Menos 126 igual a 0. Aqui não deu 1? 1 não é maior que a igualdade? Se ele é maior, quer dizer que ele não está interno. Ele está externo. P é externo. Porque a conta que eu fiz aqui internamente é maior que o resultado. Fechou? Então ele é externo. Agora a letra C. Vou aplicar o ponto 10 e 14 nesta equação. Então vou aplicar o 10 no lugar do x. Então vai ficar 10 menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Mais y, quem que é o y? 14. 14 menos 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 169. Lembre-se, se esse resultado der menor que 169, interno. Se ficar maior que 169, externo. E se der igual a 169, está sobre a circunferência. Tá? 10 menos 5, 5. 5 ao quadrado, 25. 14 menos 2, 12. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Opa, ficou igual. Então quer dizer que o ponto P está sobre a circunferência. Fechou? Pronto, pessoal. É isso. É um bom estudo para vocês. Fiquem com Deus. É uma emoção, tá, dar aula para vocês. Eu sempre sou apaixonado por vocês desde o primeiro ano B. Quero que vocês fiquem muito com Deus. Que Deus lhe acompanhe. Que Deus lhe dê saúde. Atenção e muita saúde a vocês, tá bom? Um beijo a vocês todos e boa prova, tá? Nos vemos no dia da prova.